Disse-lhe então alguém no meio do povo: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Jesus respondeu-lhe: Meu amigo, quem me constitui o juiz ou árbitro entre vós? E disse então ao povo: Guardai-vos escrupulosamente de toda a avareza, para que a vida de um homem, ainda que ele esteja na abundância, não depende da sua riqueza. E propôs-lhes esta parábola. Havia um homem rico cujo campo produzia muito. Ele refletia consigo: que fazer? Porque não tenho onde recolher a minha colheita. Disse então ele: farei o seguinte: derrubarei os meus celeiros e construirei maiores. Neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muito bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Deus, porém, lhe disse: insensato, nesta noite ainda exigirão de ti a tua alma. E as coisas que ajuntaste, de quem serão? Assim acontece ao homem que entesoura para si e não é rico para Deus. Palavra do Senhor. Olhando o que acabamos de ouvir, bem pouco se escapa desta realidade. A maior parte da humanidade tem essa preocupação com o futuro. E uma grande parte da humanidade tem esse assédio por herança. Vocês perceberam que, pelo dito da palavra, Jesus não é muito favorável a esse tipo de pensamento, de ficar esperando os idosos morrerem para abocanhar aquilo que não lhe pertence. E quanto ódio, quanta morte, quanta separação existe nesse planeta Terra por causa de herança. Eu digo isso com conhecimento de causa. Em muitíssimas propriedades, empresas, lojas que a gente vai orar, dificilmente aqueles que escapam de uma intervenção nestes motivos. A herança, ela é uma coisa muito santa e bonita quando ela é recebida sem nenhuma intervenção, sem nenhum desentendimento. Mas nesta área, o adversário bate muito forte na preocupação, na ganância e nos exageros. Irmãos, irmãs, não é necessário ficar de olho naquilo que você não ajudou a ganhar. Mas o mundo, eles brigam e até não vê a hora que os idosos morrem para discutir a tal da herança. E todas as pessoas que pegam a herança com desentendimento, com briga, ele se termina em nada. Ele se termina em sofrimento e dor. E isso não é agradável aos olhos de Deus. Então Jesus disse para o camarada: quem falou para você que eu vim nessa terra para resolver esse problema? É o juiz que resolve isso, não sou eu. Mas eu vou te dizer uma coisa. Você está tão preocupado com essa tua herança
pode ter correr o risco que ocorreu com uma pessoa muito rica, que vivia de olho na herança, acabou herdando a herança, pegou muitas terras, ganhou muito dinheiro, a ponto de não ter onde colocar o que ele tinha. Então ele teve uma ideia. Eu vou fazer um barracão bem grande e guardar tudo que eu ganho. Quando eu fizer um grande depósito, eu vou dizer, agora chega, não vou trabalhar mais. E a palavra diz, insensato, essa mesma noite será reclamada a sua vida, e a tua herança, e a tua preocupação, para quem vai ficar? Sempre aquelas pessoas que lutaram com unhas e dentes, e que tiveram aquela falsa ideologia de deixar riqueza para os filhos, todos esses não descansam tranquilo no céu se entraram lá. Eu atendo muitas fazendas, eu atendo muitos sítios. Não tão tempo atrás, eu fui orar num sítio onde uma maldição muito grande estava num canto da propriedade pelo ódio de um cunhado que estava odiando o cunhado. O cunhado casou com a irmã do herdeiro e quis abocanhar a maior parte. Cunhado é um problema sério. Falei para o do lado, cunhado. O cara não fez nada para adquirir aquela terra e fica com o olho desse tamanho em cima da terra do sogro. Diga, cunhado. A nora, diga, nora. Gente, que agonia, que sofrimento esse tipo de procedimento. Pela honra e glória de Deus, eu nunca precisei de fazer esse barraco. Nunca, 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 nunca. E graças a Deus nunca me fez falta de nada. De nada, de nada, de nada. E amados, e hoje, a pessoa que quase mais cuida do túmulo dos meus pais sou eu, morando daqui. Eu que mandei reformar, claro que eu peguei ajuda de vários irmãos. Nem todos ajudaram, mas a gente reformou, fez tudo bonitinho. Depois foi um cunhado lá, arrebentou tudo para pôr a minha irmã lá e lá ficou. E sinceramente faz muito tempo que eu não vou mais para aqueles lados. Nem sei como está o túmulo do papai e mamãe. Mas na época eu tive ajuda de sobrinhos, tive ajuda de irmão. E a gente comprou coisas caras, coloquei tudo de bronze, ficou tão bonitinho. Mas os vândalos foram lá, roubaram tudo, bagunçaram, badernaram tudo. Mas eu pretendo, esse ano não deu pelas essas despesas todas que eu tive aqui. Mas eu pretendo ir lá um dia, arrumar e fazer bem bonitinho. Se os irmãos ajudar bem, se não ajudar, eu faço com a minha luta. Mas meu pai e minha mãe, que trabalharam tanto, merecem um túmulo muito bem caprichadinho. Igual fiz o da baixinha, minha esposa. Queridos irmãos, isto é um dever de todo cristão. Cuidar muito bem dos túmulos dos seus entes queridos. Isso é um dever. Mas às vezes as pessoas ficam de olho na herança e deixam apodrecendo o lugar santo onde está depositado a vida de nossos entes queridos. Então Jesus recriminou este camarada e disse para ele, lá no versículo 22, Jesus voltou-se então para os seus discípulos. Portanto vos digo, não andeis preocupado com a vossa vida, pelo que haveis de comer, nem com o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Oh, gente, vocês sabem que isso é uma realidade? Desde que eu entrei nessa missão meio firme, gente, é muito difícil eu comprar roupa para mim. Sempre Deus tem me privilegiado com camisa, com sapato, com sandália, com de tudo. Então não adianta você preocupar muito, que o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá, Ele vai nos entregando.
E eu tenho muita facilidade também de doar. Às vezes tem lá um punhado de camisa que eu nunca usei uma vez só. Eu pego e dou. E nunca aconteceu de eu dar uma, que não veio duas, ou que não veio três. Porque a Bíblia escreve, é dando, mas você não tem essa coragem. Você não consegue fazer isso. Você não consegue dar uma camisa nova. Você não consegue dar uma esmola melhorzinha para quem pede lá no farol. Você não faz. Você discrimina, ignora. Pare um minuto, se um dia você tivesse que pegar uns pauzinhos e ficar fazendo assim lá no farol. Isso é muito humilhante. Mas foi o jeito que ele achou de comer um pão. Não custa você pegar 50 centavos, R$1, R$5 e dar para ele. Ele te diz, Deus te abençoe. Vale por 100 vezes mais daquele 10 que você deu. Faz esse teste. A Bíblia diz, pede, dá a quem te pede. E não negues ao que te pedir emprestado. Amados e amadas. E a Bíblia diz, 23, a vida vale mais do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Eu, quando leio esses textos, me bate muito forte as pessoas que não são capazes de dar boa oferta. Que não são capazes de devolver o santo dízimo. É incrível, gente. Como isto... Mas o Sr. João vai voltar a falar nesses mesmos assuntos. Irmãos, irmãs, são os assuntos que eleva. Vamos imaginar que você faz uma venda para alguém e esse alguém te dizer assim, depois eu te pago. E não pagar. E passado um tempo, ou nem muito tempo, ele volta te pedir mais um outro tanto. O que você vai dizer para esse amigo? Eu não vou, porque eu te emprestei, você não me pagou. Eu quero receber aquilo que eu já te dei. Você me emprestou e não arruma mais e ainda discrimina pessoas. E você vai chamar a pessoa de veiaco, de nó cego. Cuidado com esse homem, ele está me devendo, ele comprou e não me pagou. E você está igualzinho a esse homem. Fala para o irmão, você está igualzinho a esse homem. Fala para ele escutar. Porque você não está devolvendo o dízimo do teu Deus. Então você está roubando Deus. E se você rouba Deus, que bênção você quer dele? Que bênção que você quer de Deus? Isso são as preocupações exageradas. Toda nota de 200 que cai na minha mão, eu não gasto. Eu deixo separada, porque ela é do meu Senhor. O meu Senhor merece o melhor. E o melhor é a nota maior. E desde 1995 eu faço isto. E sempre a maior nota é que eu ponho no altar da igreja. Todos os domingos que eu vou na missa, que eu vou no sábado à noite, que domingo cedo eu fico escrevendo, a nota vai ser paradinha. Eu ponho com alegria no meu coração na caixinha da oferta. Eu pago todos os retiros que eu vou pregar. Quanto eu passo na portaria, eu pago, e lá eu deixo a minha contribuição. Aqui eu faço isso,
em Minas, em tudo que é lugar. Eu nunca entrei para pregar um retiro para mim não deixar o preço que todo mundo paga. Porque eu entendo o que é uma missão. Quando você colabora com uma missão, você tem mérito de missionário. E na medida que você tem o mérito de missionário, você perde as preocupações exageradas. Te dá um medo, te dá uma impressão, te dá um contratempo, dizer, mas eu vou dar R$200, eu já dei domingo passado. Mas se o Senhor te arrumou uma nota para você dar essa semana, por que não dá? Não é dando que você recebe? Esses são os milagres que eu alcanço de fazer tudo que vocês vêem feito aqui. E de que forma? E de que jeito? Isso sem contar o índice de pessoas que vêm todo dia aqui em casa, almoçar, tomar café. Nas férias chegava a ter 15, 14, 13 moleques jogando bola, para almoçar, para tomar café. E nunca faltou nada. Deus suscita no coração das pessoas para mandar pão, mortandela, bolo. Não é você que doa isso. É Jesus que te convence você a fazer isto. E isto marca ponto no céu. Aquele que der um copo d'água por ser meu discípulo não fique sem recompensa. Um bolo, um pudim, um pão com mortandela, uma bola de mortandela, um vidro de guaraná, uma bolacha, sei lá. O que você traz é muito mais do que, muito mais do que um copo de água. Se um copo de água você já tem recompensa, imagina o além de um copo d'água. E isso é o que tira a preocupação exagerada. E é isso que não deixa faltar no teu bolso. Porque, irmãos, você vê isso na tua casa, com teus filhos, com a tua mulher ou com o teu marido. Quanta mulher diz assim, não, eu nem deixo meu marido ir porque ele é mão aberta, ele gasta demais. Se eu não controlar, ele gasta tudo. Muitos fazem isso. Tem que ficar controlando o marido, controlando a mulher, porque eles são descontrolados. E quando você começa a ser fielzinho nessa meta com o Deus desse mundo, é Deus que controla, é Deus que orienta, é Deus que te mostra. Você só vai acreditar você fazendo. Mas depois se eu der lá, e daí? E daí é futuro. Você não é bíblico? Não preocupeis, não tenha preocupação exagerada. Manda repartir a herança comigo, eu quero o que é meu. Está preocupado com dinheiro, com a herança, com terra, com casa. Mas não está preocupado com Jesus. Está preocupado em fazer pavilhão para guardar o mantimento, para ganhar. Mas não está preocupado com a alma. Está preocupado com o último dia. Gente, quantos planos as pessoas fazem, de repente caem e morrem. E aonde ficou a preocupação? E o que ele vai levar como acerto de conta? Por isso, amados, a Bíblia diz abertamente no versículo 29, que está escrito ali: não vos inquieteis com que haveis de comer ou beber, não andeis com vãs preocupações. E agora? Está difícil. Agora vai subir o imposto. Agora vai dar problema no Pix. É porque esse governo é isso, é porque esse governo é aquilo, é porque papapá. Fica amaldiçoando. E a gente não entende. Como é que Deus põe para administrar Jerusalém o Nabucodonosor, que adorava só outros deuses, e que fazia imagem para o povo ajoelhar, adorar,
e obrigar o povo a fazer isto. E foi Deus que instituiu ele como governo. Não dá para entender. Mas por que isso aconteceu? Porque é realmente o que o povo merecia. O povo não obedecia um Deus verdadeiro, então já que vocês gostam de merreca, de bagaça, vai ter uma bagaça aí. Sofra na unha das bagaças que vocês adoram. Que os meus eleitos cuido eu. Então a gente tem que ter um coração mais aberto por esses motivos. Ser mais fiel com as coisas do Senhor, com as coisas da igreja. Ser mais fiel com as leituras bíblicas, com as orações. Amados e amadas, a Bíblia diz, no versículo 30, porque o homem do mundo é que se preocupa com todas estas coisas, mas vosso Pai bem sabe que precisais de tudo isto. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas vão glorificar a Deus por não ter nada, ou trabalhar cedo ou comer de tarde. Porque quando esse império da mentira, quando esse império do anticristo reinar para valer, vai sofrer quem tiver alguma coisa. Quem não tem nada não tem o que perder. Mas quem tem e perder, vai sofrer muito. E não está muito longe. Para tudo isso acontecer, esse planeta Terra pode ser concluído o tempo até 2033. Eu não estou falando de fim de mundo. Eu estou falando de conclusão de aliança. Eu estou falando do fim de tempo. Em cada fim, abre um novo começo. Em cada começo, é um novo que surge. E esse novo, temos que estar habilitado para lidar com ele. Você tem um aparelho usado, velho, e você compra um novo. É novo, bonito, cheiroso, mas de repente você não sabe lidar com ele. Igual eu comprei um computador para mim mexer, está lá guardado, não sei mexer, não sei ligar, não sei abrir, não sei traçar aquela flechinha que corre para lá e para cá. No tabletinho já está indo mais ou menos, graças a Deus. Mas o Zebook está lá guardado, eu preciso de um professor para ensinar eu a mexer com aquilo. É bom, bonito, de um valor até bastante caro, mas não sei mexer. Eu preciso saber lidar com as coisas de Deus, porque quando se cumprir o tempo, eu tenho que saber o caminho que eu tomo. Eu tenho que saber se o que está vindo a mim é verdade ou é mentira. Se é Deus que está falando ou se é o antes Deus que me está falando. Como é que eu descubro isso? Como é que eu posso saber o que é verdadeiro e o que é mentiroso? A receita está no versículo 31. Leia bem alto. Entenderam? Buscar o que em primeiro lugar? Não. É buscar em primeiro lugar o trabalho, em primeiro lugar a família, em primeiro lugar as festas, a compras e vendas. Eu não vou porque eu tenho que trabalhar. Eu não vou porque eu estou preocupado com isso, com aquilo. Alguém me procurou esses tempos atrás e me disse: minha vida está totalmente destruída. E eu não sei o que eu vou fazer. Ô amigo, eu vou ter um congresso aí. Chega lá. Eu vou ver se der. Eu disse, mas você não está dizendo que está destruído? Praticamente estou destruído.
Então não tem se der. Se é diagnosticado que você tem um câncer, você cruza o braço e vai dizer, se der, eu vou no médico. E não tem câncer pior do que o câncer da desunião, o câncer da desesperança, o câncer de acusar Deus. Eu não acredito nesses cristãos que acusam Deus porque o filho, a mulher, o marido morreu. Não dá para acreditar nesse cristianismo. Isso é um cristianismo barato, fofo, medíocre, aéreo. Se eu entendo pela palavra que tudo é de Deus, é de Deus, é dele, ele veio buscar. Se você não quer que teu irmão, você não quer que filho, você não quer que mulher, marido morra, então você não pode querer Deus. Você não pode querer ir para o céu. Você tem que viver unicamente aqui, você e teu filho, você e tua mãe, você e teu irmão. Ah, mas ele não é teu, ela não é tua. Eu não já dei o meu exemplo. E na medida que eu entreguei, me veio claramente. Por vida baixinha dizia para a gente, o que será de vocês quando eu não viver mais nessa casa? O que será dessa cozinha quando eu não estiver mais aqui? Gente, ninguém faz falta para ninguém. Diga isso para o irmão escutar. Ei! Ninguém faz falta para ninguém. Aquele morre, dá aquele baquezinho, mas tudo continua. O viúvo é quem morre, quem vive já vai atrás de outro, de outra, em alguns casos, nem todos, mas alguns fazem isso. E a vida continua. Amados, a vida só paralisa. Aí o São Paulo, né? Morre a mãe, morre a avó, não, mãe não, morre a avó, morre a outra avó, a mãe vai não sei para onde, o pai vai não sei para onde, e o São Paulo ficou só ela e o gato dela. Eu vou matar aquele gato ainda. Quanto tempo faz? Um mês? Aí ela está até mais bonita. Não é, São Paulo? Falta faz. Assim, melhor, lembrança a gente tem. Mas vai ficar a vida inteira agora chorando. O cidadão, a cidadã que está no céu, começa a sentir vergonha. Jesus, deixa eu voltar na terra lá, senão minha gente lá vai morrer também. E o Senhor fala, para você voltar lá, você tem que se reencarnar. A reencarnação é só lá no departamento de baixo, desce lá que eles te reencarnam e te mandam lá de volta. Porque reencarnação não existe. E uma vez que a gente sai dessa terra, é por toda a vida, amados. Então não tem como ficar chorando, se lastimando. Estou revoltado com Deus. Por que Deus? Isso é o diabo vivinho que fala na boca das pessoas. Amados, todo mundo sabe que um dia vamos morrer. Que história que eu não quero que morra. Então o Senhor disse claramente, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão dadas por acréscimo. Não temais, pequeno rebanho, porque foi do agrado de vosso Pai dar-vos o reino. Foi Deus que buscou. Deus se agradou do teu. E veio buscar. Só tinha um jeito de Deus levar. O jeito que foi o que a humanidade criou. A morte. Mas para todo mundo aqui morreu. Mas para Deus, Ele viveu. Você nunca lendo que é morrendo que se vive? Se você não para de chorar, lamentar, você tira a paz da pessoa que está lá em cima e ele vai morrer de vergonha. Porque lá ele se transformou num anjo. Um anjo celestial.
Ele passa um período no purgatório e, de repente, ele não teve nem requisito para ir no purgatório. Mas teve um pai, uma mãe, um irmão, um tio, que clamou a vida inteira por esse filho. Clamou a vida inteira por essa mulher, ou por esse marido. Clamou, rezou, fez penitência, jejuou, sofreu, foi humilhado. Tudo isso marca ponto. Eu não sei por que vocês não acreditam. Como alguém dizia para mim um dia, meu filho morreu de acidente, seu João. E ele não era o menino de Deus. Ele tinha muito problema. E eu me tenho uma dúvida. Será que ele está no céu? Mas como é que eu vou saber disso? Meu amigo, vamos fazer o seguinte. Quando nós morrer, a gente vê se ele está ou não está. Mas você orava por ele? Seu João do céu. Eu orei muito para o meu filho, eu lutei muito, eu comungava por ele, eu fiz penitência, eu rezava por ele. Eu disse, você lê Bíblia? Às vezes. Então vê lá em Atos dos Apóstolos que ele diz, crê no Senhor Jesus e será salvo. Se você crê no Senhor Jesus, como é que você não acredita que teu filho está salvo? Dá um tapinha do lado, está escutando? Está escutando, Bela? Bela, você está escutando para parar com essa frescura de ficar chorando? Não está chorando mais? Se chorar perto de mim agora é eu que bato. Depois daquele dia, você teve a maior sorte do mundo de eu abrir o celular e ver aquela mensagem desse tamanho. E você me pegou num dia bem azedo, viu? Eu acho que quando eu estou brabo que dá certo. Eu acho que está vindo. Estou brincando, tá brabo não. Amados e amadas, mas é uma realidade, né? Eu, sinceramente, eu estou preparado para tudo. Estou tentando me preparar. Se Deus o livre, uma hora ou outra, fiquei sabendo, tua cuidadora aí morreu. Eu vou dar glória a Deus, vou chorar, vou sentir, vou dar umas lagriminhas ali. Mas o barco tem que continuar, de um jeito ou do outro. A mulher largou do marido e agora não vive mais. Fica num canto chorando. Meu Deus do céu, não é por aí. Não é por aí. A gente tem que levantar a cabeça e fazer as coisas andar. E não ficar de olho na herança do sogro, da sogra. Diga isso para o lado, estão escutando? Tira o zóio gordo do que é dos outros. Faz um tamanho de um barraco, às vezes, por uma casa com 10 tábuas. Não, essa casa vai ser minha. Eu não vendo. A minha parte eu não vendo. Então pega 5 teias, dá para o Zé. Pega 3 ripas, dá para o Antônio. Pega um pedacinho do ladrilho. Não, porque aquela panela que era da mãe vai ser minha. Porque a mãe... Para com essas frescuras. Quanta gente eu atendi que por causa de ficar com objeto. Outra coisa que eu não faço é fazer fotografiazinha de morto para dar para o povo. Por que fazer lembrança de morto? Eu quero lembrança de vivo. Nem preciso me dar lembrancinha de morto, que eu não pego, porque não adianta. Vou ficar guardando uma pessoa morta ali para olhar. Não. As fotografias que existem já ficam, mas muita coisa da baixinha eu eliminei. A única coisa dela que eu não eliminei ainda foi a Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa muito sagrada, está ali. Mas reloginho, anel, não sei o que, roupa, sapato... Limpa tudo. O que as meninas levaram. Quem não levar, eu dei. Então, meu guarda-roupa não tem mais nada do que é dela. Para não ficar com lembrança. Mas um guarda-chapéu, outro guarda-relógio. Eu atendi uma família que, por causa de um relógio, estavam se matando. O espírito materializa em objeto. De repente, o falecido era muito apegado com aquelas coisas. Então esse apego fica, ele morreu, mas o apego fica, porque o apego não é de Deus. Então a manifestação vem
naquela situação. E aí começa a sentir vozes, ouvir vozes, não dorme, não come, com lembrança. Não vale a pena morrer desse jeito. Ou quando não, a pessoa morre junto com quem morreu. E aí não esquece. Isso não é bom. Não é bom. Porque no dia que você morrer, você vai ver quanto prejuízo você deu para aqueles que ficaram. Porque quem está lá no céu, ele quer olhar para a terra e ver alegria. Ver festa. Fala alto, loira, porque eu ando de avião e não escuto bem. Morreu por causa de uma panela de pressão. Levou a panela? Loura, levou a panela? Não levou. Mas essa família é muito ingrata. Tinha que pôr a panela junto no caixão para ela levar. Misericórdia, hein, Loura? Amém. Também não fique chorando mais pelo Zé da Dalva, não. Chega. Chega. Amém? Porque o Zé foi um baita homem, né? Aquele jeitão todo dele. Mas aquele Zé. Por que será que fica bom depois que morre, né? Depois que morre, todo mundo fica bom. Quero ver esse nego quando morrer. Esse neguinho é de Deus. Hã? Ele é bom, sem morrer. Então, quando morrer, vai ficar melhor. Que bom, gente. Vamos ficar de pé. Vamos rezar um pouco. Para nós ir pela nossa janta. E depois voltar para fazer a nossa oração final. E já foi um dia do nosso congresso.